Alô amigos, estamos de volta aqui de Astorga, terra de Chitãozinho Chororó, né, no espaço cedido pelos amigos aqui do supermercado São José e terra do meu irmão, Paulo de Toledo, só para lembrar, ele tem um restaurante aqui, quando você vier pode conhecer, é aqui no shopping do supermercado São José, fazer um merchandising para ele. Pessoal, vamos falar de um personagem importantíssimo e novidade que foi neste ano e que é muito importante lembrar porque ele voltará a fazer parte das eleições do Tocantins, que é o ex-juiz e advogado Marlon Reis, um dos autores da Lei da Ficha Limpa, uma personagem que eu gostei muito de ter conhecido, uma pessoa muito tranquila, muito simples de lidar e de uma qualificação imensa. O Dr. Marlon Reis, ele chegou no Tocantins, ele é tocantinense, é um Pedro Afoncino, né? No entanto, morou a vida inteira no Maranhão, onde foi juiz, né? Grande parte da vida no Maranhão, a carreira de magistratura dele foi no Maranhão, trabalhou no Tribunal de Justiça do Maranhão, auxiliando lá, foi auxiliar no Tribunal Superior Eleitoral, enfim, é uma pessoa de uma qualificação enorme. E ele chega a Palmas como domicílio eleitoral em agosto de 2017, já anunciando uma pré-candidatura. No momento ele falava a governador, outras vezes se ouvia falar de senador, mas naquele momento ele chegou parecendo tutelado pelo prefeito de Palmas, Carlos Amasta. Eu conversei com a Amasta na época, conversei também com o Thiago Andrino, que é um braço direito do Amasta, eles diziam que a vinda do Marlon ao Tocantins teve uma relação deles com o governador do Maranhão, Flávio Dino, de quem o Marlon Reis é muito próximo, muito amigo, enfim, mas o Marlon negou que não foi nada disso. Disse que, para mim, ele falou que a vinda dele para o Tocantins se deveu, na verdade, a um entendimento do seu partido, do Executivo Nacional do seu partido, a rede de sustentabilidade da presidenciável, ex-presidenciável Marina Silva, e entendeu que ele deveria vir para o Tocantins, que ele tinha um campo promissor para vender a nova política que o partido prega, enfim, o perfil da Marina, que é um excelente nome, apesar do fracasso eleitoral que ela foi em 2018, pelo contexto que ocorreu a própria eleição, mas é um grande nome, tem grandes nomes o partido, e o Dr. Marlon Reis, com certeza, é um dos nomes que abrilhantam a rede no Brasil. Então ele chega para cá com a eleição, para disputar a eleição de outubro, mas aí surge a eleição suplementar aberta aí pela cassação do ex-governador Marcelo Miranda. Ele fez uma política de aliança purista, ele se uniu somente ao PSL e ao DC, ao ex-PSDC, né? E fez uma campanha muito forte de redes sociais, uma campanha de um discurso muito saudável, de nova política, sem o que ele chamava dos vaqueiros, né, que são aqueles aliados pagos, bem remunerados pelos coronéis da política para buscar votos. E ele fez alguns trabalhos brilhantes na campanha eleitoral, na campanha suplementar, por exemplo, aos comícios pelo Facebook, fantástico, muita gente acompanhando. Estava na cara que o Dr. Marlon Reis, ele seria a grande surpresa da suplementar. É lógico que eu nunca imaginei que ele ganharia e não ganharia, eu falei isso para ele, falei isso para vários aliados dele, não tinha a mínima condição de ganhar, mas tinha tudo para fazer um marco histórico de mudança na política do Tocantins. Por quê? Porque ele era um candidato sob a medida desse novo eleitor. Tanto você vê a quantidade de votos brancos, nulos, abstenções foram recordes esse ano, uma coisa absurda, e mesmo assim, porque havia uma exigência do eleitorado de algo novo, algo desconectado, desligado totalmente da política tradicional, do sistema político tradicional do Estado, e como do Brasil. E aí a vitória do próprio Jair Bolsonaro vai nessa esteira, né, da busca do eleitor por mudança, por novidade, por moralização da política. Tudo isso era encarnado pelo ex-juiz advogado Marlon Reis. E aí não foi tão surpresa, que o resultado dele realmente foi surpreendente, ainda
que infelizmente muitos brancos nulos, abstenções, impediram que ele conseguisse mais alto, mas por causa do descrédito da política. A política está num ponto de descrédito absurdo. Agora, os resultados dele foram muito bons. Ele conseguiu 9,91% dos votos válidos, quase 57 mil votos, e incríveis colocações: terceiro lugar em Palmas, Gurupi, Araguaína e Paraíso, ganhando de Cátia Abreu, de Vicentinho. Então foi surpreendente o resultado dessa campanha do Marlon Reis. Eu fiquei assim bestificado, né? E esperava que isso se repetiria na eleição ordinária. Na época eu cheguei a escrever um Bom Dia falando justamente isso, que existia uma bifurcação à frente do Marlon. Ou o Marlon tomava o caminho que ele já estava, que era desse purismo da política de aliança, ou ele se deixaria levar pela conversinha fácil de que poderia, enfim, conseguir muito mais se ele se ganhasse musculatura com os representantes da velha política. E eu sempre falei que seria um erro, porque ele contaminaria o bom discurso dele, as boas políticas que ele estava oferecendo, com tudo aquilo que era rejeitado pelo eleitorado dele, inclusive. Aí o que aconteceu? Ele tomou esse caminho de se unir aos grupos políticos tradicionais. Lamentavelmente foi uma pena que isso ocorreu. Ele se uniu, no caso, ao PT, ele trouxe o PT, o partido. Eu tenho uma boa imagem do PT no estado, mas em termos nacionais o PT tem uma imagem horrorosa, isso reflete no eleitorado. O eleitorado ficou muito decepcionado com essa aliança com o PT. Se aliou ao grupo da senadora Cátia Abreu, deu a vaga de Senado para o filho dela, o Irajá Abreu. Imagine você, o homem da nova política, defendendo aí que mãe e filha senadores, né? Eu sempre falei, olha, eu critiquei isso no início, mas depois falei, é o eleitor que decide, o eleitor decidiu. Infelizmente é assim, nada contra o Irajá, eu acho que foi um excelente deputado, muito qualificado, mas não era o momento de termos mãe e filha senadores. Mas a decisão soberana do eleitor nós respeitamos, e respeitamos a senadora Cátia Abreu e o senador agora eleito Irajá Abreu. Mas naquele momento, e hoje penso do mesmo jeito, não vou mudar o pensamento por conta disso, eu sempre achei que era muito ruim para o Estado isso, mas enfim, o eleitor decidiu. E também recebeu o PV, como eu disse, o PV que tem a Cláudia Leles, que é a vice-governadora, que foi caçada com Marcelo Miranda, e o ex-deputado estadual Marcelo Leles, que está inelegível por conta da lei da ficha limpa, criada por Marlon Reis por conta das eleições de 2012. Tudo isso fez com que, de cara, o Marlon Reis perdesse aliados importantes, né? Por exemplo, o presidente da Associação Comercial de Gurupi, o Adailton Fonseca, né? Ele apoiava o Marlon, anunciou que não apoiaria mais. Outro, a Cleide Brandão, empresária, ex-presidência CDL de Palmas, seria até candidata, inclusive estava assumindo, estava encantada com o Marlon Reis, desistiu. A própria ex-prefeita de Palmas, deputada federal Nilmar Ruiz, estava afastada da política, aí se apaixonou pelo projeto do Marlon, estava voltando para a política, abandonou também a campanha. E muitos eleitores sentiram que não dava mais, que ele aderiu à velha política. E na verdade, não acredito, não foi isso. Na verdade, ele apostou na competitividade, que ele seria mais competitivo dessa forma. E se enganou porque não foi por motivos óbvios, né? Por exemplo, qual a vantagem dele receber o Irajá, por exemplo? É que os prefeitos do Irajá viessem apoiar, e não vieram. Os prefeitos de Irajá, todos eles apoiaram o Mauro Carlessi, né? Mesma coisa os prefeitos do PV, talvez um ou outro aí ficou com ele, eu acho que nenhum, a maioria ficou tudo com o Mauro Carlessi. Então, ganhou o quê? Não ganhou nada, só desgaste, né? E o que aconteceu? Ele teve um resultado muito menor do que foi da eleição suplementar. E quando a eleição suplementar, ele fez quase 57 mil votos, 9,91% dos votos válidos. Na eleição ordinária ele fez 47 mil votos, um pouco mais, e 6,68% dos votos válidos, ou seja,
não conquistou nada, não foi musculatura que ele ganhou, não ganhou musculatura nenhuma. E mais, agora ele vai ter que reconstruir o discurso para 2020. Se ele sai dessa eleição com um discurso purista, com o discurso que ele fez na eleição suplementar, era um candidato extremamente forte para as eleições municipais de 2020, lembrando que ele foi o terceiro colocado em Palmas, uma votação esplendorosa em Palmas, ou seja, seria uma votação muito boa, mas afastou os eleitores que queriam novidade, que apostavam que ele era nova política. Foi um grande erro estratégico que terá que ser reconstruído agora para outubro, para as eleições de 2020. É um grande nome, um excelente nome, extremamente qualificado, mas que cometeu um erro, que precisa agora de um trabalho forte para mostrar que eles mantêm aquele discurso originário, que fez com que ele fosse bem sucedido na eleição suplementar. Esse é o grande desafio do Dr. Marlon Reis, e a gente espera que consiga, porque realmente ele é um bom nome, ele é um bom candidato. Agora vai ter que convencer o eleitorado. É isso, pessoal, espero que tenham gostado. Eu convido você a curtir esse vídeo se você gostou. Por favor, se inscreva no nosso canal, é muito importante para você permitir que a gente continue fazendo esse trabalho, e clique no sininho para você receber as atualizações toda vez que nós postarmos um vídeo novo aqui. Um abraço a todos e até a próxima.